entregamos esse momento, essas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de chamar o nosso pastor Jefferson, pastor. Glória a Deus. Você que aquieta o coração nesse momento. Estamos aqui com a presença do nosso amado pastor Jefferson, que nos visitar com grande alegria. E esta noite eu sei que ele será mais uma vez povo de Deus. Levanta as tuas mãos aqui ao altar, vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo que Deus tem feito na sua vida e por esse momento, em nome de Jesus. Pai querido, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio nesta noite, Senhor, de estar mais uma vez diante de homens como o Senhor tem colocado na terra, homens de Deus, dispostos, ó Deus, a falar acerca do que o Senhor tem colocado em seus corações. Então, nessa noite eu te peço, Senhor, abençoa, Deus amado, o nosso amado irmão, o pastor Jefferson, que ele possa ser boca tua nesta noite, Senhor, que haja fogo no céu, que ele venha, Deus, falar do que tu tens prometido, ó Deus, à tua casa, à tua igreja, Senhor. Fala com ele, usa ele com autoridade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, recebam todos a graça e a paz de Jesus. Amém. É uma alegria estar com vocês nesta noite. Eu quero agradecer a Jesus por tudo que Ele tem proporcionado a todos nós nessa noite. Nós estamos sendo grandemente abençoados aqui. Eu sei que você já ouviu a voz de Deus de várias formas, falando ao seu coração, à sua vida. Eu creio que neste momento Ele continuará trabalhando no nosso meio e alcançando a vida de cada um de nós. Eu quero agradecer ao Senhor por ter nos trazido em paz, debaixo do seu cuidado, debaixo da sua proteção. Eu vim junto com a minha família esta noite e viemos debaixo do cuidado de Jesus. E graças a Deus chegamos em paz, debaixo das orações também da igreja. Eu quero agradecer ao pastor Júnior, à sua família, aos céus e a todos os irmãos que estão envolvidos nessa festividade, trabalhando, orando e intercedendo. Meu desejo é que Deus em Cristo Jesus abençoe e recompense a vida de vocês grandiosamente. Esses irmãos fazem com tanta excelência as coisas para o Senhor que a gente fica até constrangido, né, em aceitar, em dizer qualquer coisa, a não ser sim para aceitar o convite. Então eu me sinto muito privilegiado por ter servidos. Eu sei que vocês estão aqui, não somente aqui, mas na sede também, um grupo de pastores excelentes, homens e mulheres que o Senhor tem chamado, gente que tem me abençoado através daquilo que o Senhor tem usado eles para fazer. E a gente tem, por muitas vezes, orado ao Senhor por esse ministério, orado pela liderança dessa igreja, orado pelos pastores que Deus tem dado a vocês. E eu tenho dito, falei até para o pastor Júnior aqui, que essa casa é uma casa de amor. Essa casa é uma casa de acolhimento. E geralmente um lugar de amor e acolhimento, a gente fica com vontade de voltar até sem convite. A gente faz qualquer coisa, diz, olha, eu estou passando por Caruaru. Às vezes você está lá em Maceió, eu estou passando em Caruaru. Mas é só para poder chegar perto e poder sentir daquilo que Deus tem liberado e derramado sobre vocês aqui. E eu tenho sido abençoado por esta casa. E oro para que vocês vivam neste final de ano com a sua família o melhor final de ano que o Senhor tem preparado. Porque esse final de ano, levante a mão para receber, será de salvação na tua casa. Esse final de ano será um final de ano de muita graça e prosperidade de Deus sobre a sua casa. Você e a sua família serão poderosamente abençoados pelo Senhor. Nenhuma palavra contrária à vida da sua família prevalecerá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, nenhum mal sucederá aos seus. Sua casa está amparada e protegida. Dela sairá
gente para brilhar nesta terra. Aqueles que creem nisso, com a mão levantada, por um minuto só, abra a boca comigo neste momento. E se você pode, glorifique a Deus por um minuto. Isso, abra a boca para glorificar. A gente vai juntos aqui adorar o nome de Jesus. Eu queria
fazer isso. Eu sinto que esta noite é uma noite de grande gratidão ao Senhor. Há um milagre de andamento aqui, gente. Emerária da graça. Em nome de Jesus. Dê as mãos a alguém, por favor. Nós já vamos meditar na palavra, mas eu quero convidar você para adorar a Jesus junto comigo. Deus tem usado a vida de cada um de seus filhos para falar comigo hoje, e eu sei que Ele vai continuar fazendo. Ei, Ana, eu abraço. Graça e paz, povo de Deus. O Senhor está neste lugar como um grande e forte. Já conseguimos sentir a presença dele neste lugar. O salmista Davi, no Salmo 23, no verso 5, ele diz: prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E nessa noite o Senhor preparou uma mesa para você neste lugar. E Ele espera de você como um filho, Ele como um pai, que você coma dessa mesa, se farte dessa mesa, até que você transborde aquilo que Ele preparou nesta noite para você, em nome de Jesus. Vamos adorar Ele. Pelo mundo eu fui rejeitado, mas por ti fui encontrado, fui recebido como um convidado. Ganhei lugar na mesa, desfrutei de um banquete, saciei a minha fome.
de dar essas instruções a seus filhos, Jacó depois expirou e foi reunido aos seus antepassados. Eu vou ler de novo o verso 33. Ao acabar de dar essas instruções, ao acabar de proferir essas palavras aos seus filhos, Jacó recolheu os pés, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Amém. Amém. A palavra que eu quero trazer para vocês hoje é família, um novo tempo antes de recolher os pés. Família, um novo tempo antes de recolher os pés. Diga comigo assim, diga comigo bem forte, diga comigo, o que vem depois será melhor. Diga bem forte, o que vem depois será melhor. Se a gente começar a história, numa aula musical, aí eu vou me derramar, tá? O som daqueles pra cima, depois a gente desce para chorar. Mas eu quero ser depois eu dou um beijo na cabeça. Olhe bem para cá. Ler esse texto aqui já diz para a gente por que esse texto está sendo lido, considerando o trabalho, a noite, a festa, o culto que nós estamos oferecendo ao Senhor e a proposta na qual estamos envolvidos. Que é um texto que mostra um homem que é um pai junto à sua família. Esse homem está prestes a finalizar a sua história. Só que antes que ele finalize a sua história, ele precisa ter esse momento. E esse momento para ele é um momento importantíssimo. Porque de Gênesis, capítulo de número 25, até o capítulo 49, esse homem, depois de tudo que viveu, experimentou na sua jornada de vida, ele desejou demais viver esse momento. E isto eu digo porque esse homem não tem para apresentar a cada um de nós aqui a melhor das famílias. Na verdade, qualquer pessoa que fosse traçar o perfil psicológico, avaliando todo o trajeto e a trajetória, as atitudes e os comportamentos que são manifestos pelos filhos deste homem, qualquer pessoa, fica claro para a gente que essa família disfuncional ela não vai terminar como parecia que ela terminaria no decorrer da sua trajetória. E isso só vai acontecer porque esse homem sabe que a história dele não foi estabelecida para a vergonha. Ele sabe que apesar de decisões, escolhas, erros que ele cometeu e alguns, muitos acertos, ele sabe que a sua história não foi uma história escrita para a humilhação, para a destruição, para a vergonha, para o caos. Ele sabe disso. Ele sabe porque ele foi envolvido. Eu vou repetir. Ele sabe porque ele foi envolvido em uma promessa desde o ventre da mãe dele. O livro do Gênesis, no capítulo 25, todos nós conhecemos, diz que ele estava no ventre da mãe, quando o próprio Deus, que sabia muito bem que ali havia duas nações, disse aos ouvidos de Rebeca que havia escolhido o menor e que o maior o serviria. E ele nasce, cresce, com isso na mente dele, que ele nasceu para ser grande, que ele nasceu para ser alguém de expressão. Só que a verdade é que ele vai ser envolvido nessa promessa, sendo ele ainda um moço, um jovem, solteiro, e Deus vai fazer ele olhar para frente. E eu não sei se você consegue, no mínimo, pensar comigo, quanto
Quantos foram os diálogos que Jacó, por exemplo, teve com Rebeca, para ouvir várias vezes Rebeca reprisar e tornar a informar de que ele era um homem que tinha uma promessa? Provavelmente foram muitos os diálogos, e todos esses diálogos, ele sempre era convidado a rememorar a veracidade dessa promessa sobre a vida dele. Você vai ser grande, você vai ser uma nação. Agora, o Deus que comunicou a Rebeca e que também trouxe aos ouvidos de Jacó que tinha algo muito grande com ele, fica claro na Bíblia. Não mostrou a Jacó qual caminho ele trilharia. Na verdade, Deus é especialista em acender em nós uma esperança, mas ao mesmo tempo ocultar e esconder todo o caminho que a gente vai traçar e trilhar para viver essa esperança. Até porque, se Deus revelasse o caminho que cada um de nós viveríamos, eu sei que nenhum de nós gostaria de trilhá-lo. Por quê? Porque é um caminho que nos coloca diante de algumas circunstâncias, situações, às vezes bem doídas, às vezes que machucam, às vezes que pressionam. Eu digo sempre que alguns caminhos que Deus trilha com a gente me lembra muito um rapaz que eu encontrei no centro da cidade do Recife um dia. Eu estava resolvendo algumas coisas ali no centro, parei, vi um rapaz vendendo caldo de cana, e eu não sei para que eu fui encostar para pedir um caldo de cana àquele rapaz. Porque naquele dia Deus queria falar comigo e não foi muito bom. Eu já falei isso talvez aqui em algum momento. Porque quando eu cheguei junto dele e disse para ele, me dê um caldo aí, ele pegou aquela cana, passou na máquina, dobrou de novo, passou de novo, dobrou de novo, passou de novo. Eu disse para ele, eu já estou com piedade da cana, não faça mais isso. E ele dizia para mim, mas eu tenho que passar porque tem caldo para sair. Meu Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco ele estava mais uma, e eu já estava com lágrima nos olhos. Você está chorando por quê? Eu estou me vendo no lugar dessa cana. E eu entendi que são processos, são caminhos, às vezes, que a gente é espremido ao ponto de pensar que a gente vai morrer, vai perecer, vai se acabar, mas na verdade, o Deus que está nos permitindo trilhar esse caminho e passar por ele é porque Ele sabe que Ele está extraindo nos piores processos que Ele permite a nossa casa, a nossa família passar o melhor de nós. E eu vou dizer isso de novo porque eu sei que Deus extrai o melhor de cada um de nós nas piores horas. O melhor de você, talvez, para a sua empresa ou para o lugar que você trabalha, seja aquilo que você consegue produzir a partir da inteligência que você tem, da habilidade que você tem, da capacidade de diálogo, de persuasão que você tem. Mas, na verdade, para Deus, o seu melhor é as suas lágrimas. O seu melhor é o seu gemido. O seu melhor é o seu quebrantamento. O seu melhor é a sua rendição. O seu melhor é a sua humilhação. O seu melhor é a sua entrega. E todas as vezes que Ele consegue extrair isso de você, Ele está extraindo aquilo que pode mexer com o céu. E é isso que o Salmo de número 12, verso de número 5 diz. Que pela opressão do pobre, o gemido do necessitado, gemido, Deus diz, eu me levanto, porque só o que sai de nós, nas piores horas da vida, é capaz de mexer com o trono, é capaz de trazer Deus para perto, é capaz de fazê-lo chegar aonde nós estamos, e Ele sabe muito bem que Ele está muitas vezes trilhando um caminho com você, trilhando um caminho com a sua casa, que não é o melhor dos caminhos, mas é o caminho que Ele está simplesmente extraindo de você o que você tem de melhor. Jacó, ele ouve promessas, sabe das promessas, sabe que o caminho até as promessas é um caminho longo, mas não tem noção do que ele vai viver e do que ele vai experimentar. Mas ele passa a viver todas essas circunstâncias que o assolam, que o assoiam, que mexem com a sua estrutura, que o debilitam em alguns momentos, porque você lembra
que em Gênesis 32, de um encontro que ele teve com Deus, ele saiu marcado, debilitado e nunca mais andou direito na vida. E isso aconteceu para que Jacó entendesse que naquele caminho ele não conseguiria sobreviver sem marcas. Então Deus pega a vida de Jacó e diz: você vai ser uma nação abençoada. Mas para ser uma nação abençoada eu preciso trabalhar em você e com você. Então há um caminho para trilhar que não é dos melhores e mais fáceis. Nesse caminho Jacó lida com solidão. Nesse caminho Jacó lida com a realidade de estar distante da sua casa, do seu habitat. Nesse caminho Jacó lida com conflitos internos tão profundos que ele chega ao ponto de entender que era possível dormir com uma cabeça numa pedra, como está em Gênesis 28. Nesse caminho ele vai lidando com questões que o deixam um tanto confuso, sem entender. Porque é um caminho onde ele vai lidar com pressões e pressões, e essas pressões vão mexer com ele ao ponto de ter momentos que ele diz: Deus, eu preciso ficar sozinho, vem cá. E ele fica. Diz a família: vai, lida com Deus, fala com Deus, chora diante de Deus, se quebranta diante de Deus, se lança diante de Deus, se rende diante de Deus. E Deus diz: Jacó, eu vou mudar teu nome, eu vou mudar tua história, eu vou mudar teu caminho, mas tudo que você está vivendo é necessário para você chegar aonde eu quero que você chegue. Agora Deus olha para Jacó e diz: por causa dessa promessa, eu estou lhe dando 3 coisas nesse caminho. Então Deus dá a Jacó primeiro uma experiência com a sua voz. E essa experiência com a voz de Deus vai conduzi-lo. Gênesis capítulo de número 28, verso 15. Gênesis capítulo 32, versículo de número 23, 24, 25, Deus fala com ele. Gênesis capítulo 35, versículo 1, 2, 3, verso 5, 6, 7, Deus fala com ele. Ele em Gênesis capítulo 46 vai ter uma experiência novamente com essa voz, porque Deus lhe dá essa experiência com a voz ao ponto dele discernir, ele ouvir e ele saber o que Deus está comunicando, o que Deus está compartilhando, o que Deus está dizendo, o que Deus está fazendo. Ele sabe. Deus lhe dá em segundo lugar uma oportunidade de ser um homem extremamente abençoado quanto ao toque das suas mãos. E isso, particularmente, olhando pela Bíblia, não é uma coisa que Deus dá a qualquer um, ou a todas as pessoas. O livro de Eclesiastes diz que isso é um dom que Deus dá. Há pessoas que correrão muito, batalharão muito, se esforçarão muito, e parece que o que produzirá sempre será pouco. Há outros que com pouco que faz, tocou a mão, parece que vira rios aquilo lá. São pessoas a quem Deus tem um dom específico. Jacó tinha esse dom. Porque é um homem que o pai olha para ele e diz: meu filho, se você não sair de casa, teu irmão vai te matar. Então corre daqui. Para onde eu vou? Vai para a casa do Labão. E ele vai. Deus dá uma experiência, tem um encontro com ele, aí ele corre daquela experiência com a voz de Deus, com a promessa de Deus, chega nas terras de Labão e diz a Bíblia que encontra Raquel, depois conhece o Labão, entra na casa de Labão, passa a trabalhar, vive uma experiência de trabalho extraordinária, se torna produtivo, começa a crescer, e é um absurdo o que acontece com ele, ao ponto de assustar o Labão, que era o patrão, e assustar os filhos do Labão, que olharam para Jacó e disseram: você é bandido, porque você chegou ontem aqui. A gente está desde que nasceu com o papai e a gente não saiu do lugar. Você chegou ontem. De onde você veio? Jacó diria: eu vim de um encontro com Deus. Você chegou aqui, colocou as mãos, a porta aqui abriu, começou a crescer, e a Bíblia diz, no livro do Gênesis capítulo 30, que Deus enriqueceu a Jacó. Como ele fez isso? É
irmãos, que ele trabalha pensando na amada dele, pensando também naquela que o Abrão lhe deu, mas pensando no futuro dele. E Deus, onde ele colocava a mão, Deus o abençoava. O cidadão chegou e disse para ele: eu vou mudar teu salário 10 vezes e vou te mudar de lugar, te tiro daqui e te coloca ali. Ele disse: eu vou empurrar esse camarada para uma terra bem cedo, vai dar errado. No outro dia já tinha dado tudo certo. Ele deu nada. São coisas que a gente não entende, e são coisas que a gente não compreende e não sabe quais são os mistérios de Deus com determinados indivíduos. Mas são pessoas que Deus dá esse tipo de experiência pelo nível da promessa que Deus tem com ele. Então Deus diz: eu vou te honrar, e honra o enriquece, o prospera, o faz crescer. Deus não para aí. Deus diz: eu vou lhe dar uma terceira coisa. E aí entra, olha para cá, o grande desafio da vida de Jacó. Porque Deus diz: eu vou te dar uma terceira coisa. Você está vendo o que é que eu estou acrescentando à sua vida? Ah, Senhor, tu está me honrando aqui, inteligente, achando que não é o Senhor, mas é o Senhor na minha vida. Pois bem, Jacó, eu vou te dar uma família. Então Deus dá a oportunidade. Olha o desafio de Jacó estar envolvido num ambiente onde tem 4 fontes maternas. Porque ele tem a Raquel do lado, a Lia do outro. Fora isso, tem as 2 servas que vão ser colocadas na história. São 4 fontes maternas que dará a Jacó uma geração de filhos. Eu digo uma geração porque a promessa não parava nos filhos. Ela ia muito além. Jacó, diz a Bíblia, vê esses filhos nascerem. O texto de Gênesis capítulo 30 coloca diante da gente o relatório, quem são e quais os nomes desses filhos. De onde eles vêm. Quando esses meninos começam a nascer, Jacó começa a perceber que ele tem um desafio muito grande. Por quê? Porque Deus começou a abrir a porta da geração de Jacó por Lia. E Lia não era aquela que em primeiro plano era a amada, mas ela era honrada. Diga, honrada. É interessante isso, porque parece que amor e honra estão ligados, mas às vezes não. Lia vive honra, mas sem amor. E ela diz: em nome da honra que eu estou oferecendo, que eu estou recebendo, eu vou alcançar o amor. E ela luta, e ela diz: eu vou gerar mais filhos. Vou gerar mais filhos. Cada beijo que Jacó dava em Lia, Lia dizia: mas o Jacó disse: o sangue de Jesus tem poder, sem Jesus nem aparecer ainda para ele. Porque ela gerava. Ela era abençoada no seu reino. Isso é honra. Era honra. Mas faltava amor, e ela dizia: eu quero o amor dele comigo. Por outro lado, ela olhava para Raquel. E aí vem o outro lado, porque a Raquel, ela não era aquela que era honrada quanto a gerar, mas era extremamente amada. E chegou junto do Jacó e disse para ele: você vai me fazer apenas uma coisa muito rápida. Me dê filho, senão eu morro. E não pense que essa conversa foi uma conversa deitada na cama, coçando a cabeça dele. Não. Foi colocando ele contra a parede e dizendo: eu estou desesperada. Eu quero gerar. E Jacó disse: porventura eu estou em lugar de Deus, mulher. Se Deus fechou, como é que eu vou abrir? Glória a Deus. Você percebe para onde ia o desafio de Jacó? Enquanto uma precisava que ele fosse um veículo para abrir uma porta, a outra estava querendo que ele desse dele o que não estava direcionado para ela. Só que quando os filhos começam a crescer, Jacó dá uma olhada e diz: meu Deus, o Senhor abençoou Raquel. E Raquel tem um filho chamado José. Glória a Deus. Depois
Benjamim, lá no capítulo 35 do Gênesis, só que o Benjamim, ele vai levar a mãe à morte. E Jacó vai viver dentro desse contexto, primeiro, da disputa, que envolve essas fontes maternas. Segundo, ele vai viver diante das expectativas de quem quer alcançar e viver alguma coisa, mas as coisas parecem não acontecer. E ele não tem resposta para isso. Terceiro, ele vai lidar com uma família que no seio dela alguns problemas começam a se instalar. E por incrível que pareça, o que eu vou dizer para você agora, você vai dizer: não, pastor, isso não pode ser um patriarca. Porque todo mundo que olha para Jacó pensa na apresentação de Deus para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quando a gente olha para a história de Jacó, de todos, depois de Abraão e de Isaac, de todos, a história de Jacó é uma das mais tristes para ser contada. Aí você olha e diz: pastor, não, pastor. Ele tem um filho governador, legal. Mas ele tem uma filha violentada. Enquanto o mundo está em fome, pastor Jefferson, Jacó vai ter a mesa farta porque o filho dele é quem tem a chave do celeiro, legal. Mas ele tem um filho que deitou com uma das mulheres dele. Pastor, Jacó vem de uma linhagem que Deus disse que exaltaria sobre a terra, legal. Mas por outro lado, quando ele olha para a família, ele lembra que tem filhos assassinos. Porque no seio da família dele se instalou 3 palavrinhas bem simples, que eu oro para que você nunca encontre com elas no seu caminho, daqui para frente: ódio, ciúme, extremo, excessivo, inveja. Você imagina que café da manhã gostoso. Você vai entender o que eu digo isso. Que café da manhã gostoso na casa de Jacó. Jacó se assenta à mesa com os filhos, porque era costume. Olha para todos eles e diz assim: gente, vem cá, bom dia, shalom para vocês. E ninguém responde amém nem nada. Porque quando ele olha para o Rubem que está aqui, o Rubem odeia quem está ali do lado dele. Aí você diz: por que isso? Simplesmente porque no capítulo 37 do Gênesis diz que ele foi lá, preparou uma túnica de várias cores, colocou sobre um filho chamado José, e diz a Bíblia que ele gostava muito de José, porque era uma boa memória que ele tinha de Raquel, a amada. Aí ele olha para os filhos que estão aqui, os filhos: meus filhos, por que vocês estão com essa cara? Ninguém responde nada, mas dá para perceber, porque onde há ódio, isso transpira, a gente sente. Onde há inveja, a gente sente. Onde há ciúme, sabe, daquele que leva ao ponto de matar, a gente sente. Jacó está lidando com tudo isso dentro de um ambiente. Ciúme na mesa dele, ódio na mesa dele, inveja na mesa dele. Ele não tem como dar um grito para ninguém. Porque se ele vai dar um grito para alguém olha para ele e diz assim: mas papai, o senhor já contou para a gente que o senhor fez um mal muito grande à sua casa, quando o senhor simplesmente foi lá e enganou seu pai. Esse passado prende Jacó. Jacó olha e diz: meu Deus, será que a minha vida vai terminar desse jeito? Esse ódio vai ser manifesto. Quando a menina que dá estuprada, os filhos, no capítulo 34 do Gênesis, eles invadem a cidade de Amorsiquém, diz a Bíblia que eles matam todo mundo lá. O ódio está presente dentro da casa. Há um
fundo, que não cessa, que não para. Papai só gosta de estar junto de José, ensinando José a fazer contas e coisas mais. A inveja, ela é tão forte, tão pesada, que vai separar essa família e vai fazer com que Jacó, dentro da sua experiência de família, viva um afastamento do coração no seio da sua família, e isso vai despedaçando toda a estrutura de uma casa que tinha promessa. Vocês estão comigo ou eu estou sozinho? Vá pensando comigo. Judá vai se separar dos irmãos, porque José vai ser afastado da casa, porque o pai mandou José falar com os irmãos viram uma boa oportunidade de matar o irmão, não quiseram matar, tiveram lá, através de Judá, uma certa piedade. Diz a Bíblia que olharam para ele e disseram assim: faz uma coisa, joga numa cova. Você conhece a história, depois tira dali em frente, revende e manda para bem longe da gente. Então a conexão do coração do pai com os filhos, dos filhos entre si, da casa entre si, a estrutura da casa está totalmente abalada, e o que se abre ali é uma ferida que parece ser incurável. Por que eu estou dizendo isso? Porque os irmãos voltam com a túnica de José, entregam nas mãos do pai, e quando dão nas mãos do pai, o pai agarra essa túnica, e dali para frente esse pai dificilmente vai parar de chorar. Tem promessa de Deus, mas você ouve de 5 da manhã, no canto do banheiro, no canto do quarto, o gemido. É a saudade. José se foi. Ele não tem mais prazer no café, tem promessa. Ele não tem mais prazer na mesa, tem promessa. Glória a Deus. Vocês estão aí? Glória a Deus. Eu sei que vocês estão aí. Só para não perder vocês. Ele tem promessa. Mas você não vê, depois que José sai de cena, ele chegando e colocando as mãos sobre os filhos e abençoando ninguém. Você leu isso? Não. Eu imagino 200 vezes. Voltei, anotei, marquei tudo que era versículo, fiquei me perguntando: por que ele não está abençoando ninguém? O coração não consegue. Porque a ruptura que se abriu com o afastamento de José foi tão grande que tirou Judá de perto dele, que era alguém que ele tinha grande esperança. Afastou o Rúben do coração dele, fez o Rúben ficar tão afastado ao ponto de deitar com a mulher do pai. Era uma situação de família que quem olhava para ela dizia: eu já sei o final disso aí. É uma família envergonhada, uma família machucada, uma família arrasada, uma família quebrada, que não vai responder às expectativas de Deus. E olha que essas expectativas de Deus, elas eram antigas. Vem desde Gênesis 15, lá de Abraão, Deus dizendo: o futuro dessa família vai ser lindo. A pergunta é: como? Se os corações não estão conectados, se o prazer de estar junto não existe mais, se a alegria da comunhão não está presente, o que reina e move a casa é o ódio, é o ciúme, é a inveja. Qualquer um já daria a sentença de morte, acaba tudo, separa, desiste, entrega os pontos, some, desaparece. Chega de história de família aqui. Só que Jacó tinha consciência de uma coisa. E o que era, pastor Jefferson? Eu vou lhe dizer, isso aqui tem que ser uma chave para a sua vida esta noite. Jacó tinha uma consciência de que no meio dessas confusões que mexem com a estrutura da nossa família,
casa, Jacó. Conversa com ela. Diz para ela que essa casa é minha, Jacó. Só que ele olha e diz: o que é que o senhor quer que eu faça? Deus diz: tira os ídolos da casa e deixa a casa limpa. O senhor vai entrar hoje aqui? Ele disse: hoje não. Primeiro limpe a casa. Volte para Betel, onde a gente começou. E se eu lhe voltar de novo, se prepare. Eu vou falar para você o que eu lhe falei no começo da sua caminhada, que as minhas promessas estão de pé na história da sua família. E Deus fez promessas e disse para ele, e eu vou profetizar aqui para alguém receber: abra suas mãos e levante bem alto, por favor. Mas antes, dá um grito de glória a Deus aqui. Segure suas mãos. Deus disse: Jacó, você voltou para o altar, virou os ídolos de lá. E apesar da bagunça na casa, apesar dos problemas do casamento, apesar das lutas da família, apesar das guerras da família, você voltou para o altar, acreditando que eu ainda estou nele, mas eu tenho a palavra para te dar. Eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar, eu vou te honrar nesta terra, Jacó. Eu farei o meu nome ser engrandecido na tua história aqui na frente. Levante as suas mãos bem alto, bem forte, com as mãos levantadas como você está. Eu quero que você abra a boca por um minuto e agradeça a Deus, porque apesar de algumas coisas parecerem estarem fora do lugar, apesar da ferida que se abriu lá, apesar da tristeza que se instalou lá, apesar dos problemas que se ergueram lá, Deus manda te dizer: aquela casa ainda é minha. Eu vou dizer de novo: aquela casa ainda é minha, diz o Senhor. Eu moverei a minha mão naquele lugar. Vou abençoar a tua casa ainda, porque os meus planos não caíram por terra. Segura a mão de alguém, por favor. Segura a mão de alguém. Diga para ele: esta é a palavra de Deus para a sua vida. Ele ainda está no meio dessa história. Diga para ele e para ela assim, baixado e alto. Isso. Segura bem baixinho agora. Diga para ele, baixado e alto e com autoridade. Diga: filhos podem estar feridos. O casamento pode estar ferido. A casa pode estar ferida. Diga: mas Deus ainda está nas entrelinhas da história. Diga: se Ele não perdeu o controle nem de uma vírgula desse negócio. Diga assim: o que Ele começou com a sua casa, Ele vai concluir. Fala bem alto, diga: o que Ele começou com a sua família, Ele vai concluir. Diga para ele bem alto: o que Ele começou com a sua casa, Ele vai concluir. Ele ainda vai abrir os céus lá. Levante a mão dele aí. Diga para ele: pode glorificar e agradeça. Deus tem pressa neste negócio. Eu vou deixar aqueles que creem abrir a boca bem alto. Curve sua cabeça, feche os olhos, porque o Senhor está querendo me tomar aqui. Nova daqui, nova. Neriara da cama, se ele está querendo me tomar nos idiomas dele, eu vou deixar. Ele é ficando de novo na cala séria. Ele não tomou na tia. Calude a série da idioma na casa. Eu na calante a tarde, eu não matou a terra. Calara muito que mandou.
Ele está no meio da igreja hoje. Ele dá calma séria. Quem está ligado vai receber uma carta de Deus diferente esta noite. O homem da calma, a nossa ânsia daquele não. Ele não da calma séria. Aqueles que estão ligados, Deus vai começar a encher-os da sua glória a partir de agora. Porque o Espírito de Deus está soprando dentro desta casa. Aqueles que estão em sintonia com o trono da graça, abra a boca e deixe o Espírito Santo tomar a sua boca em línguas estranhas agora. Deixa ele encher a sua boca de mistérios agora. Eu vou deixar você adorar. O nome da alma. Pode abrir a boca. Pode abrir a boca. Enquanto ele vira a bateria aqui, abre a boca. Abre a boca. Deixa a glória de Deus fluir aí. Faz a glória. Deus ainda está contigo. Faz a glória. Dentro de alguns segundos, a nuvem da glória de Deus vai descer sobre este lugar. E o Senhor começa a estabelecer sobre a vida dos seus filhos e filhas. Da cabeça aos pés hoje. Eu
Uma família que tem promessa com gente arrastada. Uma família que tem promessa com gente vendida. Uma família que tem promessa com gente machucada. Qual o futuro desta família? Pastor, Deus olha para essa família e não tira os olhos e continua vendo coisa boa ali. Se você me perguntar o que ele está vendo, eu não sei. Uma família marcada por gente falha, como eu e você. Uma família com lutas como a minha e a sua. Deus está olhando para ela e está vendo alguma coisa boa ali. Por que o Senhor diz isso, pastor? Morreu a Raquel. Mas eu fui lendo o texto até o capítulo 50 e vou relendo várias vezes. E eu digo, Judá não morreu. Rubem não morreu. Simeão não morreu. Levi não morreu. Isacar não morreu. E a gente, olha pra cá, a gente que por causa do tempo que a gente tem nos nossos cultos, fomos acostumados a ouvir a pregação da palavra a partir de uma parte da história ou de um todo de uma família. A gente pensa que Deus está deixando todo mundo vivo por vingança. Por quê? Porque a gente prega e é errado? Não. Mas a gente diz. Fizeram isso com José, não foi? Vai pagar. Por quê? Porque a gente pega da história de José para frente. E a gente esquece que a história de José nunca foi história de José. Pastor, a história de José eu ouvi a vida toda que é a história de José. A história de José começa nos filhos que José gera. Quando eu olho para Júlio, a história que está aqui não é a de Júlio. Aí tem duas histórias. A história de quem criou e educou e a história de quem gerou ministerialmente. Ah, tem alguém que está caindo na frente, quando caiu você. É por isso que Moisés que escreve Gênesis, ele vem com a história de Jacó, de Gênesis 25 até o capítulo 37. Aí ele para no verso 1 e 2 e diz assim: esta é a história de Jacó. E para. E começa. José tinha 17 anos. Eu fiquei olhando o texto e digo: é de Jacó ou de José? Aí você vai me dizer, pastor, ele fala isso porque ele contou de Gênesis 25 a 36. Tá bom. Mas ele vai continuar dizendo que é Jacó quem dá a túnica, é Jacó quem manda José ver os irmãos, é Jacó que isso, é Jacó que aquilo, e vai até o capítulo de número 49. Jacó aqui, Jacó ali, Jacó aqui, Jacó ali. A história dos filhos de Jacó nunca foram deles. Nunca foi a história deles, sempre foi a história do pai. Eu vou dizer isso aqui de novo. Para duas formas de você entender isso. Primeiro, espiritualmente, porque você sabe quem é o seu pai. Segundo, o pai está aqui olhando e dizendo: se o filho está brilhando ali, quem olha e diz assim: graças a Deus pelo pai que ele teve. Você entende? Você entende? Eu estou falando a você que a história. Vou dar só uma senha para ver se aqueles que gostam de dar glória a Deus estão aí ainda. Vou dar só uma senha. Os irmãos de
estou dizendo que José morreu. Jacó sabia que José nunca podia morrer. Diga por quê? Porque para matar José tinha que matar o pai. Demora a cair a ficha. Demora. Eu estou lendo isso desde 1999, não é em 2 minutos que tu vai entender, né? Segura aí, tá? Eu vou dizer de novo. Se os irmãos quisessem matar José, matasse o pai, porque a vida toda de José está ligada ao pai. José só se destaca por causa de quem? Por causa de quem? Ele é invejado por causa do amor de quem por ele? Então, para parar José, para o pai. Mas como parar o pai? José na casa de Potifar sendo caluniado, o pai agarrado com a túnica dele, chorando e dizendo: José, no cárcere, o pai não sabia, mas o pai aqui com a capa: José. E aqui eu estou dizendo que a história das nossas vidas, ela não vai se encerrar como está sendo vista, porque os que avaliaram, e eu vou lhe dizer uma coisa aqui, e é séria, já termino, mas quem está comigo dê glória a Deus aí. Já fiz, eu vou dizer isso aqui que é muito sério. Já saíram por aí fazendo uma pesquisa. O que é que tu acha da casa dela? O que é que tu acha da família dele? Uns deram dislike. Outros disseram: pelo que eu estou vendo, acaba esse ano. Outros disseram: pelo jeito que vai o filho dela, morre ainda hoje. Só que para sua casa morrer, você não pode estar vivo. Porque tudo que acontece lá é por causa do que Deus depositou aí. Se Deus depositou algo aí dentro, eu quero declarar na noite de hoje: ninguém vai decretar a falência aonde ainda há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Segura-me, pastor. Eu já vou concluir agora nesse momento. O texto que eu li em Gênesis 49, eu preciso concluir aqui. Eu pergunto para você: ele mostra a família de Jacó toda sepultada, sim ou não? Diga não. Vou perguntar de novo. O texto de Gênesis 49 que lê mostra a família de Jacó toda sepultada, sim ou não? Porque enquanto Jacó está vivo, a casa está viva. O problema dos demônios e de Satanás é que toda vez que ele chega lá tem um aparelho. E ele bate, ele diz: que muro é esse? É um segredo da vida da gente. Gente, não tem condição. Eu às vezes converso com a missionária Luciana. Eu digo a ela: coisas que eu já vivi e passei na minha vida valem por 3 vidas de luta que eu já enfrentei. A pergunta que eu faço é: como é que eu estou vivo? Como é que a gente pode pregar no mesmo ano, na mesma alegria durante 15, 20 anos, gente? É algum segredo de Deus na sua vida. Como é que você, que já disse tantas vezes: eu não vou mais à casa de Deus, já quis desistir, já quis
ao Senhor: olhe para mim, o que é que essa família tinha além dos problemas, além das promessas, além de um homem que não desiste de ninguém. Porque Jacó, olha para cá, de quando em quando chega junto da menina de lá e é psicólogo. Outra hora ele chega junto de Judá e ele é um instrumento de consolação, ele é amigo. Chega junto de Rubem, ele é um conselheiro. Chega junto de José, ele é um professor. Olha bem para cá, porque essa parte você não pode ter. Jacó, para cada filho que tem, ele é aquilo que aquele filho precisa no momento. Ele é um homem que não precisou ir a uma faculdade fazer um curso de psicologia para ser psicólogo. Ele não precisou ler nada de fora para entender psicanálise. Ele é um conselheiro na família. Trabalha as emoções dos filhos. É por isso que quando ele chega no Egito, encontrou José, alegria, teve um encontro maravilhoso. Quando ele chega no Egito, olha para cá. Antes de morrer, diga bem alto, antes de morrer. Mas chama forte, toda a igreja, 1, 2, 3. Antes de morrer. Antes de morrer. A Bíblia diz assim: e Jacó juntou todos os filhos. Gente, por favor,
deixa eu dizer uma coisa. O cetro não se arredará de você. Você vai ser. Aí vem, ele libera uma palavra sobre o filho. Desse filho nasce Davi. E de Davi vem Jesus. Mas não é não. Ele olhou para Levi e disse: olha, tem um segredo na sua vida que eu não vou entrar. Nem na sua, nem na de Simeão. Aí saiu. Aí o segredo ficou guardado. Foi revelado lá na frente. Nos dias de Moisés, quando Moisés, que é da tribo de Levi, é levantado por Deus para libertar a nação de Deus. Eu pergunto, cadê a casa que estava para dar errado? Você entende o que eu estou dizendo? Ele olhou para Naftalí e disse: não dá. Eu ia falar de todos os filhos, mas não dá. E profetiza sobre cada um, porque ele olha e diz: eu tenho esperança, você vai crescer. Eu tenho esperança, você vai crescer. Eu tenho esperança, a sua casa para sobreviver a esses dias difíceis. Que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3 que seriam dias trabalhosos. Para a sua casa, a minha casa, para ela sobreviver, a sua casa precisa ser a habitação da esperança. Romanos capítulo 12, verso 12, Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Acorda e dorme, falando de um futuro produtivo naquela casa. Escute, independente da crise, independente dos vales, a gente vive baques da vida, crises da vida, dores e feridas fortes da vida. Eu estava aqui em Caruaru, operando, servindo como pastor de uma igreja que eu amo. Uma igreja conhecida como Águas de Trono aqui. Estou aqui feliz de rever uma alma aqui. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Uma cooperadora daquele trabalho. É tão bom ver ela aqui de pé. Mas olha aqui, quando eu estava servindo, todo dia, culto do refrigério, Caruaru, a gente pregando, orando, recebendo gente, aconselhando gente, ajudando gente. Estou orando para cá, olho para minha esposa, e ela diz: filho, tem algo estranho com o Brian. O Brian também aqui com a gente, está na sala das crianças. Ela diz para mim: tem algo estranho com o Brian. Esse algo estranho, a gente pensava que era alguma pancada que ele levou, porque ele estava pancando. O dia vai passar, vamos tentar cuidar da melhor forma possível. Só que 2 dias depois, aquilo não passava, complicou um pouquinho mais. Digo, a gente tem que levar uma clínica, levamos. Foi aqui que eu vi. Dentro da cidade de Caruaru, quando eu estava pregando, servindo, orando, o médico chegar e dizer para mim: ó, aqui você e sua esposa, vocês estão olhando essa tela no computador. Isso aqui são os ossos do seu filho. E nesses ossos do seu filho aqui, está cheio de tumores, pai. Aquilo dá um nó na cabeça da gente. Porque você projeta sonho e gera para a saúde. A gente nunca inclui alguma alteração no caminho. Mas o script não estava na minha mão nesse dia. Estava nas mãos daquele que, além da xerox da minha vida, tem a original. Além da xerox da vida da missionária Lucivânia, ele tem a original. E ele decidiu, por
a gente dessa forma. Passamos algumas provações com a linha forte na área da saúde, mas eu hoje não vejo ela como um milagre, porque Deus deu um livramento grande. A ela, dias, ela estava ali, período da sua infância. Hoje a gente teve a alegria de ver ela completar 15 anos. Aí charmosa e X, mas eu já separei um facão lá em casa. Mas ela sabe que não profetizando esperança sobre a minha vida. Porque tem que profetizar esperança. Só que no meu coração e na minha alma, esse processo do Brian, porque você olha para ele e você diz, esse menino, se você passar a mão nos ossos dele, os tumores estão lá. Eu pregando em congressos, pregando em cruzadas, andando pelo Brasil, não parando, às vezes pregando 30 dias seguidos. As pessoas dizendo, é tão bom estar com o Senhor, pastor. E alguém me viu sorrindo um dia e disse, o Senhor parece que não passa uma luta. Eu disse, eu estou com a cara de quem não passa mesmo. Por quê? Porque eu entendi que isso não é o que rege, não é o momento, não é a prova, não é a luta, não é a enfermidade. O que está sobre a minha vida é maior do que a enfermidade. É a promessa de Deus. O que está sobre a minha casa é maior do que a enfermidade. É a promessa de Deus. Eu creio muito. Porque faz um tempo esse processo, o que havia de decreto zero, vai ficar paralisado, vai ficar assim, vai ficar desse jeito. Mas ele está aí andando. Se você me perguntar como, eu não sei. Aleluia! Um dia a mãe estava cantando no público, foi para uma bateria do nada, sem ter uma bateria em casa, começou a tocar e acompanhar a mãe. Eu disse, que é isso, pai? Aí eu sei que eu estava vendo Thales cantando e o Aposan tocando bateria. E eu fiquei só olhando para ele assim, eu disse, eu vou tentar. Como é que ele conseguiu tocar acompanhando a música daquele jeito? Depois começou a pegar meus livros em casa e fazer de material. Eu não gostei muito não. Mas ele está andando, está de pé, eu olho para ele, de praia. Assim, essas notícias que vão chegando não são as melhores. Porque eu faço isso, eu tento firmar os pés dele no chão da realidade. Mas ao mesmo tempo, eu tenho a missão de levar a cabeça dele para o céu. Aleluia! Então eu olho para ele e tenho dito, a sua vida está nas mãos de quem pode fazer. Quando eu estou dando esse testemunho aqui, a maior parte dos meus colegas que pregam diz assim, você conta a sua vida, suas experiências, suas dores. E eu digo, e o que é que eu sou no mundo, senão um homem que carrega o que todo mundo carrega? Chora como todo mundo chora, vive como todo mundo vive. Isso aqui para mim não é teatro, isso aqui é um lugar onde a gente se entrega e diz, Jesus vem cá, porque a gente precisa da tua misericórdia sobre nós. Eu não vim aqui dizer a você sobre algo que eu não creio. E nem lidar com o que você está passando como fantasia, porque as dores que você passa, eu também passo. Mas eu vim lhe avisar hoje que há um Deus do céu, que Ele ainda é o autor da nossa esperança. Há esperança para a nossa casa. É por isso que eu me chamei para orar aqui na frente. Eu creio num Deus que ainda faz milagre. Eu creio num Deus que ainda faz milagre. Foi nessa cidade aqui que eu estava em casa. Me lembro como hoje. Ela recebe uma ligação de um irmão. A irmã diz, pastor, o senhor está em casa. Missionário, o pastor está em casa. Eu preciso que ele atenda alguém agora.
E eu não tenho barreira para atender ninguém, a não ser que eu não possa mesmo. Mas eu fico às vezes madrugada, dia, ouvindo o grito da alma das pessoas. Essa é a minha missão de vida. Eu respiro isso. Eu sinto a dor de gente, choro com gente, assim como o pastor Júlio. Está no coração e na alma dele, viver com as pessoas. Só que eu recebi essa ligação. E a irmã disse, eu vou passar por aí. E eu disse a minha esposa, pergunta o que é. A irmã não quis dizer, falou alguma coisa com ela em detalhes, mas não quis compartilhar com toda a profundidade da coisa. Mas quando chegou lá é que havia uma sentença de morte sobre o menino. Havia uma sentença de morte sobre o menino. Eu vou te dizer, pastor Júnior, eu passei 3, 4, 5 horas da minha vida durante muitos anos, caminhando em Recife para subir monte para orar. A minha vida foi envolvida durante anos nos mistérios de Deus. Se ela me pega um dia que eu estou descendo um monte, ficava 2 minutos aquela palavra de sentença de morte de pé dentro de mim. Porque eu sei, eu ando com Jesus alinhado, o meu coraçãozinho ligado nele, eu sei. Eu sei, se ele disser cheguei, ele resolve. Só que naquele dia, a gente estava com uma carga nos ombros. Quando eu trabalho na igreja, com algumas pessoas, orando. E a irmã diz, eu vou passar. Passou, trouxe a criança. Aquilo ali acabou comigo. Eu olhei para a criança que veio, a família. Eu parei, eu disse, Deus. Só que antes dela chegar, eu disse a minha esposa, eu vou para o quarto orar. Só saio quando eu senti que Jesus está aqui. Eu fui para o quarto, orei. Eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo, Lucas 7, verso 13. Não chores. Aí veio uma passagem. O filho da viúva da cidade de Naim, ressuscitado. Eu disse, eu entendi, é uma palavra para ele. A questão é, eu digo para o menino, o que é que eu faço com o menino? Porque consolar a mãe, deixando o menino morrer, como é que fica? Mas aquele dia foi marcante para o coração. Muito marcante. Porque o Senhor fez algo naquela manhã. Eu louvo a Deus pelas mulheres que oram. Pelas irmãs que estavam ligadas no trono da graça. Jesus fez uma obra naquela manhã tão grande, tão forte dentro do apartamento. Tão forte. Mas foi muito forte. Eu vivi com Deus naquela manhã que eu nunca tinha vivido antes na minha jornada. Que o Senhor decidiu ministrar sobre aquele menino. Na verdade, eu dobrei o joelho, fiquei abraçado com ele. Se eu vou ficar do tamanho dele. Quando eu comecei a orar, eu não aguentei, só fazia chorar. Eu chorava, mas no meu íntimo eu dizia, Jesus, faz uma obra na vida desse menino. Aconteceu isso algumas vezes comigo. Esse dia foi muito especial, porque ele pegou no meu queixo aqui, levantou. Eu disse, por que você não está chorando? Aí eu não sabia o que estava acontecendo com ele. Mas quando ele disse para mim, por que o senhor está chorando? Ele, sabe aquela palavra que vem com fogo na sua cabeça? Ele soltou brasa na minha vida e disse assim, quando eu crescer, eu vou pregar que nem o senhor. Sei que tinha 6 meses de se passar, eu já afastei. Aleluia. Jesus ainda está cuidando de gente. Glória a Deus. Deus reservou essa cidade para ser palco de milagres. E Deus
Deus vai fazer muitos milagres no meio de famílias aqui. Eu vou pedir que você me dê só 10 minutos para que a gente ore junto aqui nesse momento. Porque não será uma simples ou um momento apenas de oração. Nós vamos clamar pela sua casa aqui hoje. Alguém está feliz por estar aqui esta noite? Diga comigo assim: eu creio que há futuro para a minha família. Diga comigo: eu tenho esperança que a minha casa será muito abençoada ainda. E ela vai ser porque Deus será glorificado nela. Se você puder ter as mãos a alguém, vamos orar nesse momento. Porque eu estou sentindo aqui o que eu senti naquela manhã, enquanto orávamos por aquele menino. Deus fez eu preciso da sua permissão. Chega aqui perto. Eu queria convidar mais obreiros que estão aqui. Eu queria pedir a sua permissão para convidá-los aqui no altar. Todos que estiverem aqui, obreiros. Se você é líder de algum departamento, trabalha em alguma área, venha para cá. Intercessores. Aproveita para voltar a viver uma nova